Vamos continuar falando sobre um campo magnético, então, na área da saúde, principalmente na fisioterapia, é utilizado muitos aparelhos para a condução desses campos magnéticos. Eu vou mostrar alguns, mas o nosso trabalho específico, ele é o trabalho com os ímãs, tá? O biomagnetismo, magnetoterapia, magnetoterapia, que utiliza os ímãs. Então, eu vou mostrar aqui alguns aparelhos que nós podemos estar utilizando também para essas condições de dor, inflamação e infecção. Lembrando que nós não vamos utilizar, é só para mostrar que existem alguns aparelhos que emitem campo magnético, para alívio de dor, inflamação, infecção. Aqui tem uma caneta também, que ela emite campos eletromagnéticos, pulsos eletromagnéticos para alívio da dor, inflamação e infecção. Esses são mais utilizados na área da saúde, na fisioterapia. O que nós vamos trabalhar mais específico é os ímãs. Então, os ímãs de neodímio, tá? Ímãs de neodímio, então, aonde é preto é negativo. O negativo vai auxiliar muito no alívio da dor, da inflamação, da infecção. O positivo, se for utilizar somente o positivo no local, o positivo é estimulante. Então, não se utiliza o positivo no local da dor, inflamação e infecção. Então, normalmente, nós utilizamos de duas formas. Isso é importante entender. No local da inflamação, infecção, aqui nós vamos focar principalmente em dores nas costas. Se utilizamos os negativos, esses ímãs são grandes, nós temos menores, mas fica mais fácil para demonstração. Então, nós utilizamos o lado preto, negativo, em contato com a pele. Então, quando você encosta o positivo na pele, vai aparecer o lado vermelho externo. Tá? Quando você vê em algumas imagens, em apostilas, em pontos, principalmente do biomagnetismo, diferenciando, tá? E ele vai aparecer, vamos supor, a cor preta lá, não é a que está aparecendo fora, é a que vai no corpo, não é o nosso caso, mas só para fortalecer. Então, vamos reforçar essa situação também para entendermos que é a seguinte, tá? Quando você vê pontos em apostila ou pontos prontos, em outros cursos, como os nossos do biomagnetismo, ele vai aparecer, vamos supor, no boneco, na imagem, aparecendo um negativo externamente. Esse negativo ele vai em contato com a pele. Quando aparece o positivo em apostila e pontos prontos, ele é em contato com a pele, para não confundir, tá? Aqui, quando nós colocamos no corpo, o negativo, ele vai aparentar o positivo, tá? Mas vai o negativo no corpo. Então, quando é no corpo, a gente trabalha uma demonstração no corpo, tá? E normalmente ele vai aparecer o lado positivo, porque o negativo está em contato com o corpo. Na apostila é o contrário, importante entender isso. Então, duas formas para alívio da dor, inflamação e infecção. Negativo em contato com o corpo ou duplo. Como que você faz um ímã duplo? Ou nós temos ímãs duplos, ou nós pegamos o simples e encostamos um no outro. Tá? Ele vai fixar. Então, vai ficar um lado positivo, um lado negativo. Se nós mudarmos ele de lado, vai continuar um negativo e um positivo. Ele não fica dois positivos, dois negativos. Ele vai ficar assim invertido, tá? Um positivo, um negativo. Se virar um positivo e um negativo. Aí quando você coloca no corpo, ele vai aparentar a mesma forma. Mas o positivo não estimula. Nesse sentido, utilizando positivo e negativo em conjunto, ele vai auxiliar ou acelerar o processo de desinflamação, desinfecção, alívio da dor um pouco mais rápido. Tá? Mas sempre tendo cuidado que cada pessoa possui uma reação com os ímãs. Ou nós utilizamos
negativo em contatos com a pele para alívio da dor, inflamação e infecção, ou positivo e negativo. É simples, é a técnica mais simples que existe. Eu sempre digo que é a técnica mais simples que existe. Então, qual ímã tem aqui dentro? Aqui dentro nós temos ímãs de neodímio. São esses ímãs, opa, foi um de ferrita aqui junto para que eu vou fazer a demonstração. Então, os de neodímio, eles são assim, tá? Eles são cromadinhos, tá? Eles têm uma potência muito forte. Por isso, eles são de alta frequência para os ímãs. Essa utilização ela vai se dar presencial por 45 minutos a 1 hora, tá? Por volta de 1 hora, porque nós temos que ver que cada pessoa ela vai ter uma reação, uma sensação. Então, algumas pessoas 45 minutos já é suficiente, outras pessoas 1 hora. Como que eu vou saber? Perguntando ao cliente como ele está sentindo, porque o excesso às vezes faz um cansaço, uma tontura, um pouquinho de mal-estar. Jamais deixar no corpo ímãs de neodímio, jamais deixar no corpo os ímãs de neodímio, porque todo o excesso ele faz mal, ele é negativo. Tudo em equilíbrio é positivo, tudo em dose certa é positivo. Como foi antes, nós temos os ímãs de ferrite. Tá? Os ímãs de ferrite, eles são pretinho. Enquanto os do neodímio, ele vai de 1000 Gauss acima, os de ferrite, eles vão de 1000 Gauss abaixo. Geralmente, um trabalho com 250 Gauss já é suficiente. Então, mas por que esses ímãs de ferrite? Tá? Esses ímãs de ferrite, você pode estar deixando no corpo da pessoa. Você vai colocar, envolver ele com um micropore, tá? Vai colocar um micropore para fixar. Posso utilizar esparadrapo? Pode utilizar esparadrapo. Vai fixar e esse você vai deixar por volta de 5 dias. Tá? Qual o tamanho dele? Pode ser 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 milímetros, geralmente por 1,5. Então, esse 8, 9, 10, tá? Ele é o tamanho. 1,5, 1 é espessura. Pode estar utilizando ímãs de 4, 5, 6 milímetros também, tá? Sem problema nenhum. Não muito grandes. Quando passar de 18, 20 milímetros, ele pode, esse é um de 20 milímetros, ele pode incomodar, atrapalhar a pessoa ao dormir, ao deitar, né? Pode se deitar em cima, pode machucar um pouquinho. Então, os ímãs menores são melhor. O que eu recomendo? Se possível, trabalhar com ímãs de 8 milímetros. Mas, professor, eu encontrei ímãs de 3 milímetros, eu posso trabalhar? Pode trabalhar, só coloca um pouquinho mais, vamos pôr em um quadrado, vamos pôr no meu pulso, na minha mão, eu posso trabalhar 4 pontos, vamos supor, com esse ímã, para alívio da dor, inflamação, infecção. Com 3 milímetros, vamos colocar 6 ímãs, só modificar um pouquinho a mais, mas eu até vejo ponto positivo trabalhar com ímãs pequenos, porque não vai atrapalhar, tá? Vai ficar mais confortável para o seu cliente. Então, isso também é importante a gente levar em conta. Tá? Então, os ímãs, eles já são utilizados na área da saúde, como conversamos anteriormente, há muito tempo, porque trazem muitos benefícios mesmo. Professor, só mais uma dúvida antes de encerrar esse vídeo. Como que eu vou saber, né, o polo positivo e negativo desses ímãs? Eles não têm capa, eles não marcam. Tá? Eu vou fazer a demonstração de como você estar verificando, tá? Polo positivo e negativo. A melhor técnica é mais simples. Se você tiver o ímã encapado, tendo um como guia, já é suficiente, né? Tendo um como guia, você vai ver que ele vai grudar um no outro. Daí como que vai ficar? Esse polo de cima, positivo, e o de trás, negativo.
Por quê? Eu vou demonstrando aqui, fica mais fácil. Se eu colocar ele dos dois iguais, ele vai repelir, ele não vai grudar, tá? Então, quando é o lado certinho, opostos se atraem, tá? Então, nós vamos pegar aqui um para demonstração, um de neodímio aqui, ó, 100, tá? Grudou, aqui, ó, ele grudou. Tá? O que isso significa? Que esse polo de cima é positivo e o de baixo é negativo. Se eu colocar ele oposto, ele vai repelir. Ele repele, ele não gruda. Se eu virar ele de lado, ele puxa. Então fica, ó, aqui, ó, o vermelho está positivo, significa que a parte de cima desse ímã é positivo. Ah, mas professor, se eu fizer com o lado negativo, a mesma situação, tá? Ele grudou, como é negativo aqui em cima, ficou negativo a parte que está voltada para cima e a parte interna positiva. Tá? Muito fácil de entender, muito fácil. Vamos encerrar esse vídeo. Gratidão.